seja bem-vindo ao podcast Etc., o podcast da MicroKids. Hoje nós estamos aqui com Juliano Kimura, ele que é o autor dos livros O Livro Secreto das Redes Sociais e coautor de Marketing Digital de Alta Performance. Juliano já trabalhou no Facebook e eu tenho certeza que essa experiência também foi fantástica, aprendeu muito e cresceu muito lá e pôde compartilhar muito do seu conhecimento. Mas falando agora do nosso tema, que é preparação para pós-IA. Como nos preparar frente à revolução das máquinas. Juliano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é bom estar com vocês aqui de novo. E esse tema é um tema que me emociona bastante, né? Visto tudo que está acontecendo com inteligência artificial, 2025 foi um ano que eu caí da cadeira e eu acordei para o que realmente vai acontecer no pós-IA, né? Estudando tudo que a gente está vendo. Então esse estalo aconteceu meados de junho de 2025, quando eu estava estudando sobre a IA, e no primeiro dia que eu estava estudando, eu achei uma ferramenta muito incrível, chegava na parte da tarde, achava outra que fazia algo melhor, chegava à noite, fazia mais uma, no segundo dia, mesma coisa, no terceiro dia, mesma coisa, saiu a atualização da primeira que eu estava testando, e quando eu percebi, eu estava 3 dias testando a ferramenta e não tinha produzido nada. Nada. Foi quando me deu o estalo. Falei, cara, game over. A gente não vai conseguir mais acompanhar. E aí aquela pergunta, né, da singularidade, sim, ela entra em foco, né? Porque a singularidade é basicamente esse momento que a gente está chegando, que é quando a tecnologia e o conhecimento ele estava avançando numa velocidade tão grande, que a gente não consegue mais, como ser humano, acompanhar essa velocidade. Real. E você que acompanha, né, convive com a tecnologia há mais de 20 anos, passou pela explosão das redes sociais, pelo boom dos games, pelo Web3. Comparando com tudo isso, a chegada da IA generativa é só mais uma onda ou é a ruptura da natureza diferente? Eu tenho conversado isso com outros especialistas, outros profissionais, pessoas que estão estudando a IA na sua profundidade, né? E a gente chegou na conclusão de que a inteligência artificial ela vai ser uma revolução maior do que a própria internet. Então imagina que assim, a gente teve grandes mudanças, sim, desde a chegada da internet. A internet permitiu que a gente tivesse a Wikipedia, que a gente tivesse ferramentas, que a gente tivesse as redes sociais. Passamos por grandes transformações dentro... Gerações até, né? Dentro das redes sociais. Exato. A Primavera Árabe. A gente teve revoluções que aconteceram na humanidade através da internet, através da ferramenta que é a internet. A gente olhando para a inteligência artificial, a gente já percebe que essa mudança ela vai ser mais profunda. Profunda num nível de atingir todas as indústrias, todos os profissionais, todas as pessoas em nível sociedade. Inclusive numa discussão de mudança de modelos de negócio, mudanças de relacionamento, mudanças de hierarquia. Não vai ser uma onda. Com certeza, uma vez me perguntaram se era a próxima revolução industrial, eu disse que talvez seja a última revolução industrial. Uau! Nossa, agora fez refletir. Tamanho vai ser essa mudança. De fato. E pensando nisso, dessa grande mudança, né, que vai impactar a todos, quais são os 3 sinais práticos que uma pessoa hoje nós estamos em 2026, está ficando para trás na revolução da IA, sem nem perceber, coisas que a gente não consegue mais perceber? Eu acho engraçado
Eu acho engraçado, porque eu tive essa... Eu tava com meu amigo Marcos Mello, a primeira vez que eu testei o ChatGPT, né? Marcos Mello é uma figura conhecida, inclusive, da Sim, sim. Beth, né? Tava com ele num carro, tal, a gente tava conversando, e foi a primeira vez que eu vi o ChatGPT, e eu virei pro Marcos e falei: Marcos, você precisa ver isso. Isso aqui vai mudar tudo que a gente sabe sobre a internet. Eu acho engraçado como até hoje, se você não testou, Uhum. se você não fez uma busca, a pessoa vai ter 3 momentos que ela vai ter essa eureka, Uhum. né? Ela fez uma primeira pergunta para a IA e a IA respondeu de maneira concisa. O cara já explode a mente dele. O cara tirou uma foto, pediu para a IA analisar a foto, que pode ser uma foto de um documento, pode Uhum. ser Uma descrever uma paisagem, imagem, fazer uma uma semântica da obra. imagem. Isso. Ela pediu uma descrição detalhada e ver que a IA analisou a imagem e teve esse contexto Uhum. extraído. E a terceira é ele pegar um arquivo, um Excel, um Word, ele subir esse arquivo e ele pedir não para analisar, mas para ele executar uma tarefa em cima daquele documento. Então, nesses três testes, a pessoa sabe que ela está obsoleta. Ela sabe o quanto Que ela está fora, né, do... o quanto ela não tinha percebido que a IA evoluiu nesse ponto. Porque até hoje eu vejo pessoas ainda achando que a IA é aquela IA que a gente chama de árvore de decisão. Ela compara uma IA com uma URA de telemarketing. Sim. Ah, se a pessoa falar isso, vai responder isso. E aí tem aquela sim e não, sabe aquela árvore de decisão? Sim, não, talvez, e aí ele vai se desdobrando nessa decisão. Tem muita gente que compara a inteligência artificial ainda nesse estágio. Uma vez eu virei pro meu tio e falei: tio, abre a geladeira, tira uma foto da geladeira, dos ingredientes que tem lá dentro, e pede para ele analisar quais são os ingredientes que tem na geladeira e te dar uma receita saudável para você, tipo, fazer agora pra gente. E ele, tirando a foto da geladeira, ele analisa quais os produtos que tem lá dentro e ele te dá uma receita para você cozinhar ali na hora. A hora que ele viu isso ano passado. Né? Então, assim, você sabe que você está obsoleto quando você não fez nenhum desses 3 testes. Nenhum desses 3 testes. Porque é um teste que você avalia que a IA ela já superou a limitação semântica de você interpretar os dados. Ela já está chegando num nível mais profundo de que ela avalia uma imagem, mas ela consegue avaliar o contexto da imagem. Sim. Eu tiro uma foto daqui e ela vai falar: o que eu estou fazendo aqui? Ela olhando que tem 3 câmeras, que tem uma iluminação, ela vai entender que a partir dessas 3 câmeras, dessa mesa e do contexto que ela está vendo aqui, ela vai dizer: você está participando de um podcast. Vai entender todo o contexto de acordo com os elementos que encontra nessa imagem. Exato. Juliano, pensando que hoje a gente é bombardeado com tantas fake news, tanto... não posso nem dizer conhecimento errado, né? Porque não é nem um conhecimento, mas são tantas mentiras que faz com que o professor ele tenha dificuldade em fazer uma curadoria do que, de fato, a IA ela pode ou não fazer. E pensando em tantas bobagens que você já deve ter visto aí na internet, eu queria que você falasse para o professor desmistificando isso. E como que ele pode ter esse senso crítico de entender se aquilo é certo ou se aquilo é uma mentira? Isso já aconteceu na internet antes. Lá no começo das redes sociais, você tinha um negócio chamado hoax.
né? H-O-A-X. Naquela época, era muito comum portais de notícia ou blogs, sem nenhuma curadoria, você inventar notícias, notícias que são chamadas polêmicas ou impressionantes, simplesmente para você criar algo, para você ganhar dinheiro. E eu não vou dizer que isso não seja conhecimento. Talvez seja um conhecimento tóxico, talvez seja um conhecimento... Porque o que acaba acontecendo? Essas pessoas tiram essas informações como verdade. Esse momento da internet, isso vai acelerar numa velocidade exponencial. A gente vai poder ter hoax, fake news, fake informações, fake conhecimento, né? Numa velocidade nunca antes vista na humanidade. A ponto de a gente ter, por exemplo, uma religião inteira tomando forma ou sendo criada a partir dessa tecnologia. Universos inteiros de conhecimento. Eu sei que isso dá um frio na barriga, né? Porque a gente vai para uma segunda pergunta, para uma segunda questão, que é como que a gente vai se preparar a partir dessa mudança para que a gente crie pessoas preparadas para ter o discernimento, pensamento crítico, pensamento analítico, para sobreviver a isso. Era exatamente isso que eu pensei para a próxima pergunta, né? Juliano, você é pai? Sim. Quantos anos tem o seu filho ou filha? Tenho 3. 3? Quantos anos eles têm? Um tem 23, a outra tem 14 e a mais nova tem 5. Então, pensando... Peguei as 3 gerações, são bem distantes. Então geração Z, Alfa... É engraçado. Eu acho que isso é a minha mais nova é geração Covid. Né? Sim. Nasceu na Covid. Isso também implica muito no social e, enfim, grandes temas, né? Porque a forma como vê o mundo, ela já nasceu... É diferente. É diferente. Mas voltando aqui à pergunta, qual o conselho que você daria para eles sobre como se preparar para esses próximos 10 anos, né? Pensando que em um ano, quanta coisa já mudou com a IA, a gente já viu um boom tremendo. E nós com esse tema, né? De como viver pós-IA, essa era das máquinas, enfim. Como que você aconselha eles, até para os pais que estão em casa, que estão nos assistindo? Cara, eu acho meio piegas dizer isso. É meio piegas mesmo. Clichê. Assim, meio clichê. Mas é viver a vida. Né? É viver a vida no sentido viver a vida Na essência no contexto, na essência mundo. É você frequentar academias, frequentar escolas, ir em parques, ir para a praia, olhar a natureza, ir para o zoológico. Porque é muito o que a gente estuda na sala de aula, e aí, sei lá, a gente estuda ecologia, a gente estuda, sei lá, a formação de um formigueiro. Mas a pessoa vê o formigueiro no livro... É completamente diferente de você ver ao vivo. O formigueiro ao vivo. Eu acho que a maior transformação... Eu até estava dando consultoria para uma escola, né, uma pré-escola. E você sabe que o que é mais marcante para as crianças que estudam... A gente fez entrevistas com ex-alunos daquela pré-escola. Legal. O que mais marcou os alunos na escola não eram as aulas, não eram as brincadeiras. Sabe o que marcava os alunos? As pessoas. Eram as pessoas, os pequenos atos, que às vezes era tipo assim, putz, eu tive eu estava doente e o tio da escola cuidou de mim.
é o cachorrinho e era o gato que tinha na escola. Era o viveiro do coelho que todo mundo brincava com Sim. o coelhinho que estava que vivia no fundo da escola. Era a aula de karatê que o tio que dava para as crianças. Então, não é sobre uma brincadeira ou outra, mas é sobre a experiência em si. Viver, né? A vivência. Né? A vivência de... E isso é o que fica marcado ali. É isso que vai ser cada vez mais necessário. Né? Que está ligado também a como é conduzido isso na escola com o design de pertencimento. Sim. Então, como que aquele aluno ele pode se sentir pertencente para que sim ele possa viver as melhores experiências naquele espaço. Mais que isso, Fê, eu acho que assim, ver sentido no que está aprendendo. O propósito, né? Ver sentido. Legal. Que é você poder... você está aprendendo algo, e acho que o pior para as pessoas, e a gente volta naquela questão do porquê e do como, o porquê, a pessoa entender o porquê, ela dá uma clareza na visão, no médio e longo prazo. Ele está fazendo isso por uma razão. E você sabendo essa razão, você não importa qual que é o caminho. Não importa. Você pode fazer vários caminhos. Sim. E isso é uma coisa que, inclusive, na minha vida profissional eu aplico, né? Eu trabalhar com as pessoas que estão junto comigo, elas vão entender o porquê a gente está fazendo. Como elas vão fazer, para mim, pouco importa. Pouco importa. Por quê? Porque eu vou fazer de um jeito, você vai fazer de outro, ele vai fazer de outro. Todo mundo vai fazer com a sua bagagem, com o seu contexto. E pode ser que o jeito que você faz é melhor do que o jeito que eu faço. E é o resultado que vai dizer. Não é o Juliano. E aí, você tem 1 milhão de IA. Você usa IA diferente do que eu uso. Então pode ser que você use 10 vezes melhor do que eu. E eu quero te dar liberdade para você ter o melhor resultado. Então eu tenho que te explicar qual que é a missão e qual que é o porquê. O caminho que você vai tomar, e eu acho que a escola vai ir nessa direção. Nessa trilha de aprendizagem, né? Entendendo a singularidade de cada um. Exato. E como potencializar cada um. Exato. Tipo, cada ser humano, ele é único. E aí você tem aquelas questões de... Tem pessoas que aprendem em diferentes proporções. Tem gente que aprende mais vendo. Sim. Tem gente que aprende mais pegando. Tem gente que aprende mais ouvindo. E a gente vai ter um aprendizado que você não esquece mais, que é o aprendizado que você vive o aprendizado. É verdade. E se torna para a vida, né? Pensando nessas habilidades no século XXI, o desenvolvimento do ser humano, para você, quais são as 3 habilidades que toda criança brasileira ela precisa desenvolver na escola hoje para ser relevante no século XXI? Seria o senso crítico? Seria para ela conseguir, de fato, desenvolver, não ficar nessa inércia ou, quem sabe, no limbo de perguntas que não podem ser respondidas, de fato, pela IA? Eu acho que essas crianças, e acho que hoje em dia, a gente está com um problema muito grande de empatia. E você, às vezes, vê dentro da sala de aula crianças que, muitas vezes, elas não têm o mínimo de empatia, não só pelos amigos, mas pelo professor. Eu acho que pensamento analítico, crítico, criativo, elas serão exercitadas a partir de tarefas, atividades. Mas esse contexto social ali, né, de você
fazer parte de um grupo, de você crescer com o grupo, eu acho que isso é um dos maiores desafios que a gente tem hoje como escola e como sociedade brasileira. Não sei como os outros países estão lidando de outras Sim. formas com isso, mas eu acho que, por exemplo, é muito crítico quando mesmo dentro de uma esfera familiar, dentro de um núcleo familiar, você não consegue ter essa Essa noção de ligação, né? essa Uhum. sensibilidade Exato. de respeito, de Seja alguém que te gerou, alguém que cuida de você, que se exato. preocupa. Uhum. Eu acho que assim, a gente tá no núcleo familiar, a pessoa que tá te criando, que é seu pai, que é sua mãe, você não ter o mínimo de empatia com eles, eu acho que é um problema Uhum. gigante, porque se a pessoa não tem apreço pelas próprias pessoas que estão no seu núcleo, que Uhum. são as mais próximas de você, essa criança, ela tem uma grande chance de se tornar um adulto disfuncional, porque ele não vai Sim. conseguir manter uma família. Ele não vai conseguir ter um relacionamento que dure 10 anos, 15 anos. Ele vai ter um relacionamento que dura meses. E isso pode ser um problema maior do que o próprio problema de Uhum. educação. Não é um problema de capacitação, né? É você se tornar um ser humano melhor independente da ferramenta. Realmente. Porque se você não é um ser humano Uhum. que busca se aperfeiçoar ou busca ser... Não importa se você está Sim. usando IA, se você está usando a internet, se você está usando o computador, se você está fazendo isso no meio do mato. Assim, claro que nós entendemos que cada lar tem sua realidade, né? Exato. Então, às vezes, a criança ela não se sente segura ou passa por algo. Mas o que nós estamos falando aqui são é de uma outra realidade, né? Seria em que há cuidado, em que há apreço pelo filho e que, Sim, infelizmente, não tem essa reciprocidade, e né? eu acho que a escola em si, ela vai ter que entrar cada vez mais nesse contexto. Não, a escola ela já deixou de ser a sala de aula. Sim, Tem sim. tempo, É uma né? parceria Porque, do, exato, já do saiu da pai com o escola. professor, é da Exato, escola com exato. os pais, é do pai com a Uhum. família. Porque você para pensar que valores a gente está construindo, e eu acho muito legal porque isso remete, por exemplo, à quermesse, à festa Uhum. junina, remete à Cultura, né? Uhum. colaboração, à cultura. E eu acho que a cultura de IA, né, e a palavra cultura, inclusive, quando a gente está estudando IA, Uhum. a palavra cultura é uma das coisas que mais volta para... Porque cultura é tudo que o ser humano cria. Sim. E a IA vai dar um poder gigantesco para o ser humano criar coisas. Então ela vai potencializar a cultura. Agora a pergunta é, a cultura em si, ela pode ser tóxica ou ela pode ser Uhum. saudável, e acho que o papel de educadores, pessoas que estão capacitando outras pessoas, ela vai muito mais no sentido não só ferramental, Sim, mas vai na formação do indivíduo. realmente. E pensando em como hoje a MicroKids ela pode auxiliar, seja macro, seja micro na sala de aula, nós estamos totalmente disponíveis para conversar mais sobre esse assunto. Até porque nós entendemos a necessidade real que hoje os nossos alunos vivem. Estão cada vez, infelizmente, mais impacientes, mais irritadiços. E como lidar com essa geração? Então, através da metodologia, etc., de educação, tecnologia e construção, usando a tecnologia de maneira correta, responsiva e, é claro, com a mediação de um professor, pode transformar vidas. Se você gostou desse podcast, comente aqui, coloque quais temas você quer mais. E para encerrar, muito obrigada, Juliano Kimura. É um prazer ter você aqui nessa Eu que nossa agradeço. grande festa de 30 anos MicroKids.
Olha, parabéns para a MicroKids. Acho que o trabalho de educação e de conteúdo é um trabalho extremamente importante, é nobre, e essas discussões eu acho que são essenciais, principalmente nessa nova era da inteligência artificial. Com certeza. Manda um abraço então para quem nos assiste, como pode te encontrar? Pessoal, muito obrigado. Fico aqui, estou disponível aí. Juliano Kimura, vocês me acham fácil em qualquer lugar na internet. Pergunta para o Google quem é Juliano Kimura. Muito bem. Um abraço. Nos siga nas redes sociais, @MicroKidsBR. Tchau, tchau.